Olá pessoal, tudo bem? Gabriel aqui, psicólogo. Bem-vindos, bem-vindas ao canal Aconchego. Quero falar hoje um pouquinho sobre o meu livro que está para lançar agora em julho de 2025. Era para ser lançado em junho, mas tivemos um pequeno atraso, então ele será lançado oficialmente em julho de 2025, daqui a algumas semanas. E gostaria de divulgar um pouquinho antes do lançamento oficial, aquecer um pouco as pessoas que estão interessadas e também divulgar para as pessoas que ainda não conhecem esse projeto que está em desenvolvimento desde 2023. Tivemos aí alguns atrasos, né, alguns contratempos e agora estamos finalmente lançando esse livro. É um livro de ficção, ele se chama Sincronia. Histórias de Psicoterapia, é um livro de ficção sobre várias personagens que estão num processo terapêutico, num processo de psicoterapia com um psicólogo, né? Que é, inclusive, um dos personagens principais ali, o Arthur, que vai narrar as 9 histórias. E também a história dele com as personagens que estão ao redor da vida dele, né? Mas ele percorre aí a história de 9 pacientes e cada paciente tem uma história diferente, tem uma demanda diferente, e é interessante que nesse livro, o psicólogo, ele fala como que é a metodologia dele, né? Como que ele discorre ali metodologicamente, também como que ele faz para fazer a separação entre ele, psicólogo, pessoa, profissional, e aí também se é que é possível fazer essa separação por completo, né? Tem algumas histórias que tocam ele de uma forma muito pessoal, de uma forma muito forte mesmo, que faz com que ele reflita sobre a própria vida, sobre as próprias escolhas. Então, o intuito do livro é justamente mostrar um pouco da humanidade assim do psicólogo. A gente sabe, né, que psicólogo é ser humano e tudo mais, mas ainda tem um certo preconceito, uma certa idealização da figura do psicólogo. O psicólogo é, é um ser de outro mundo, né? Para algumas pessoas, o psicólogo não sofre, não tem ansiedade, não tem depressão, não tem indecisão na vida, o que é uma inverdade, né? Muito pelo contrário, o psicólogo sofre bastante também com todas essas questões, por ser um profissional muito sensível a essas questões desde a faculdade, né? Ele é treinado também para se sensibilizar com essas questões, claro, é treinado também para não deixar se afetar tanto assim pelas questões com as quais ele lida todos os dias na psicologia clínica, né? Porque temos várias áreas da psicologia. E mesmo treinado, continua sendo um ser humano, né? Continua sendo afetado pelas questões que atravessam o consultório e além do consultório. Então, o intuito do livro é trazer um pouco de psicoeducação sobre o processo de psicoterapia, mostrar para as pessoas como é que funciona essa terapia, como é que é o antes, como que a pessoa chega na terapia, como é que é o durante a terapia e como é que é o pós-terapia. Essa que foi a nossa ideia, né? Estruturar o livro nesse formato. O pré-terapia, ou seja, a cliente chega com uma demanda, o psicólogo, o Arthur, ele vai acolher essa demanda e vai utilizar da metodologia dele ali para fazer as intervenções nesse caso. E depois vem o pós-terapia. O pós-terapia seria o pós-intervenção, né? Que aí a narração das coautoras com as suas personagens vai direcionar ali para o desfecho daquela história, né? O desfecho também entre aspas, porque não há um desfecho em si, né? Há uma continuidade, mas o efeito da terapia, né, depois da intervenção do psicólogo, fica com o pós-terapia na narração das coautoras. Então, cada coautora desse livro fez a construção de uma personagem. Eu, né, Gabriel, fui o psicólogo organizador desse livro, então é, eu percorri todas as histórias das coautoras e também construí a história do Arthur, que é o psicólogo, né? E ali a gente coloca um pouco da vida dele, o que está acontecendo na vida dele enquanto ele é psicólogo clínico também. E ao final a gente tenta explicar um pouquinho do porquê do nome Sincronia e a gente coloca aí nos capítulos finais do livro para vocês entenderem também o porquê da escolha desse nome.
tá? Quem tiver interesse, esse livro ele vai ser lançado, como eu já disse, nas primeiras semanas de julho, na segunda semana mais especificamente, em algumas lives aqui do YouTube e também em grupos de lançamento no WhatsApp. Se você tiver interesse, entre em contato aqui comigo, eu vou deixar o link do meu WhatsApp, do meu site, aqui na descrição desse vídeo. E se você gosta, né, da literatura, gosta da escrita, eu vou deixar alguns bônus para vocês também. Quem comprar diretamente comigo vai ter acesso a um bônus digital muito bacana. Quem comprar o livro físico também vai ter um bônus físico e nós teremos também um grupo de interação no WhatsApp para conversar sobre o andamento da leitura, tirar dúvidas sobre o processo metodológico ali da história, né, das histórias, de cada história narrada e também dicas aleatórias assim sobre psicologia, sobre vida, sobre psicoterapia, né? Eu vou deixar o grupo aberto em alguns momentos para essa interação entre os leitores, entre as leitoras, tá bom? Fico muito grato por todos vocês que estiverem acompanhando esse novo lançamento e ficarei muito feliz de ter vocês lá comigo no grupo de interação, tá bom? Muito obrigado novamente, até o próximo vídeo e te vejo lá no lançamento. Até breve.